Oi, pessoal que nos acompanha aqui na oficina sobre a ludicidade como técnica de ensino-aprendizagem, como ferramenta nesse processo. Hoje eu entrevisto a psicóloga Caroline Bidu. Olá, Carol, muito obrigada por compartilhar conosco aí um pouquinho dos seus conhecimentos, por fortalecer ainda mais a questão, essa temática que é a ludicidade. Obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo. Olá, boa noite. Então, eu gostaria de começar, Carone, perguntando sobre a importância da ludicidade para a criança. Como que a ludicidade, como trabalhar, como ensinar brincando vai ser benéfico para essa criança ou para essas crianças? Então, a ludicidade é muito importante no universo infantil, porque é uma forma de expressão, é uma forma de linguagem da criança. A criança, ela se expressa através do brincar. A gente, na psicoterapia, utiliza bastante a ludicidade, porque com o adulto, a gente consegue usar outras técnicas, a gente consegue conversar para conseguir acessar o conteúdo daquele paciente. Com a criança é diferente. A criança, ela expressa o seu mundo através do lúdico, através do brincar. Isso se estende também no aprendizado. Antigamente, o ensino era bastante rígido. As crianças, elas eram obrigadas a aprender de uma forma muito rígida, padronizada. Hoje em dia a gente já tem essa consciência de que a criança, ela pode aprender de uma forma mais lúdica, de uma forma mais prazerosa, através do brincar. Certo. E essa ludicidade pode ser trabalhada a partir de quando? Tem uma idade específica que deve começar a trabalhar a ludicidade com a criança? Como é esse processo? A criança, ela começa a se desenvolver, a perceber o mundo através do lúdico, né? Até o bebê, quando você vai começar a estimular o bebê, você começa através da brincadeira, estimulando, dando um chocalho, ele vai ficar entretido com as cores, com o barulho. E à medida que ele vai se desenvolvendo, os brinquedos eles vão ficando um pouco mais complexos, né? E através desses brinquedos a gente pode ir mostrando o mundo e ensinando também a criança, né? Através de brinquedos educativos, as cores, os formatos, as formas. E quando a criança vem para o universo escolar, o educador também pode utilizar e deve utilizar, né, o universo lúdico para poder ensinar essa criança também, para que ela possa também se expressar e aprender brincando de uma forma mais leve. E, de certa forma, é até mais fácil para o educador para conseguir entrar nesse universo, entrar no mundo da criança. E que para a criança também consiga entender a linguagem do educador, né? Porque para a criança é muito mais fácil se você fala de uma forma mais lúdica, se você entra no universo dela. É muito mais fácil do que se você usa aquela linguagem mais rígida. Ou quer que uma criança por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, ela precisa treinar atenção, concentração. Então, ela não vai conseguir ficar numa sala de aula parada, quietinha ali, prestando atenção no quadro, não. Ela vai aprender através do brincar, através de historinhas, através de massinha de modelar, aprender as cores. Então, assim, o educador ele tem uma função muito importante também de mostrar nesse primeiro momento esse universo de aprendizado de uma forma em que a criança possa se sentir à vontade também. E não pressionada, né, no aprender. A gente até fez uma entrevista com uma professora que ela falou assim, tem criança que quando chega na escola, ela já sabe as cores, ela já sabe as formas, ela já sabe algum conteúdo porque foi incentivada em casa.
porque muitos pais também trabalham a ludicidade para ensinar as crianças, não ficam só esperando pelos professores. E ela contou também que tem crianças que chegam lá e não sabem de nada. Tem a mesma idade, é lógico que cada um, né, tem o desenvolvimento individual, mas ela fala que tem criança que chega lá e não sabe completamente nada. Exatamente. Os pais também têm uma função muito importante no processo de aprendizado da criança, né? Cada criança tem seu tempo e sua marca de desenvolvimento, né? A gente não pode comparar uma criança com a outra, mas a gente sabe que quando os pais estimulam a criança em casa, é muito mais fácil para essa criança chegar na escola e aprender, né? Tem que ser uma ação conjunta da escola com os pais. Até quando a criança apresenta algum nível de dificuldade, é importante que os pais também estejam atentos a essas dificuldades para poder auxiliar e ajudar também os professores. A professora também falou, por exemplo, né, durante as brincadeiras do lúdico, as brincadeiras lúdicas, a criança ela vai se mostrando. Tem umas que se mostram mais competitivas, tem outras que já manifestam espírito de liderança, tem outras que não querem brincar em grupo, tem outras que não querem dividir. Então, assim, a personalidade da criança ela é formada a partir de qual idade? Existe uma idade pré-estabelecida e é possível notar na educação infantil, não vamos dizer assim como o adulto vai ser, porque o ser humano está em construção, mas características marcantes, porque existem adultos com espírito de liderança, egoístas, que gostam de participar, que gostam de interagir socialmente, outros não. Então, essa época também assim é de grande importância para prestar atenção? Sim, como você mesmo falou, o ser humano ele é uma construção, né? Ele passa por várias etapas e por várias fases de desenvolvimento. A infância é uma fase importantíssima, né? Na construção da nossa personalidade e na construção do nosso eu, né? É difícil a gente falar no geral, mas varia de criança para criança, de ser humano para ser humano. Há muitas vertentes envolvidas, né? O ambiente em que ele cresceu, a forma como ele se relaciona com os pais, a forma como ele se relacionou até chegar à escola, porque muitas crianças também, antes de chegar na escola, não tinham muita socialização com outras crianças, né? Às vezes a escola é o primeiro lugar de socialização infantil. Por exemplo, uma criança que ela é filha única, ela não tem muitos primos, ou os primos não são da idade dela, e ela convive bastante com adultos, né? Ela vai para a escola. Quando ela chega na escola, ela tem um pouco de um choque de realidade, né? Porque ali naquele universo, ela tem que dividir com outras crianças a atenção, tem que aprender a dividir com o coleguinha. A escola é um universo muito importante para aprender a socializar. E é nesse primeiro universo que a criança está socializando é que realmente vai começar a se manifestar alguns pontos da sua personalidade, que muitas vezes também vai ser trabalhado na escola, né? Como aprender a dirigir, a dividir com o colega, aprender a socializar, a brincar. Porque assim, a criança, ela expressa através do corpo. A expressão da criança é corporal. Muitas vezes, se ela faz alguma coisa que aconteceu alguma coisa que ela não gosta, a primeira reação muitas vezes é a agressão. Isso também precisa ser trabalhado. Então, assim, é muito importante a escola no desenvolvimento da nossa personalidade e no nosso desenvolvimento em geral, como seres humanos, né? É na escola que a gente aprende muitas coisas. Claro que a gente deve aprender no nosso ambiente também familiar, né? Mas muitas crianças chegam na escola sem ter esse contato, que é importante, com outras crianças da idade delas. E é na escola que elas vão aprender através dessa convivência.
A gente também entrevistou outra professora que ela falou assim que as crianças muitas vezes imitam os adultos. Então ela trata a boneca como a mãe trata ela. Ela consegue imitar o professor, a professora estava até dizendo, até as pausas na minha hora de falar, que eu costumo dar pausas, até isso eles conseguem compreender para poder imitar. É verdade isso? Como que essa questão acontece? Sim, é verdade. A criança, ela reproduz. Uma criança, muitas vezes agressiva, ela passa por um processo de agressão, muitas vezes em casa, e ela reproduz aquilo na escola. Então, a gente precisa observar bastante. Por que essa criança está agressiva? Por que aquilo está acontecendo? Ela está reproduzindo algum comportamento? A criança, ela reproduz porque ela busca identificação. Muitas vezes também ela se identifica e ela quer reproduzir. Se ela gosta da professora, muitas vezes ela quer reproduzir aquele comportamento também que a professora tem para com ela. Muitas vezes é um desenho animado que ela assiste na TV, que ela gosta de reproduzir também o comportamento. A criança, ela aprende assim também, através da reprodução, né, do comportamento. Então, os pais são uma espécie de espelho também para as crianças. Não só os pais, mas todas as figuras das quais estão no ambiente em que essa criança E também esse ano, por exemplo, teve a questão da pandemia, Carol. Com a pandemia, muitas escolas foram fechadas, as aulas suspensas e muitas crianças que tinham convívio com outras e tal, tinha ali, ia para a escola, né, mesmo que pequenininha, ia para a escola, e aí houve essa ruptura, agora ficou só dentro de casa. Uma professora relatou pra gente que muitas crianças começaram a ficar depressivas, ansiosas com esse novo ambiente, né, porque devido à pandemia teve que ficar em casa, mudou completamente o cenário, e aí muitas crianças ficaram depressivas e ansiosas. Sim, a pandemia modificou bastante a configuração que a gente tinha, né? Então, as crianças, elas foram bastante sensíveis a isso, porque elas estavam acostumadas a ter uma rotina, né? A escola, sair de casa, até os momentos de lazer, eles foram restringidos. Em contrapartida, também os pais também tiveram essa mudança. Muitos pais ficaram em home office, né? E passaram a conviver muito mais com seus filhos do que de costume. Então, modificou bastante. Muitas crianças começaram a apresentar certos comportamentos disfuncionais, né? Muita ansiedade, algumas depressão, saudade dos coleguinhas, saudade de interagir com outras crianças, de brincar. E isso afetou profundamente muitas crianças. Então, é necessário a gente ter um olhar para com essas crianças realmente que sentiram um pouco mais. A gente sabe que isso é algo transitório, mas que mexeu com todo mundo, inclusive com a gente que é adulto, né? E a gente consegue expressar que a gente está insatisfeito, que a gente não está gostando. A criança, a expressão dela é através do brincar, é uma expressão corporal. Muitas vezes ela fica uma criança muito irritada, às vezes uma criança mais agressiva. Então, assim, o comportamento se modifica. É através do comportamento da criança que a gente consegue entender, muitas vezes, os sentimentos dela. E também, nesse período, como você falou, né, mudou completamente essa configuração e os pais passaram maior tempo em casa, mais tempo com os filhos, e muitos não souberam lidar com isso, né? Faz uma brincadeira, daqui a pouco já não quer fazer mais, aí tem que ficar inventando 1000 brincadeiras. Eu vi nas redes sociais muitos pais reclamando, não tem mais o que eu inventar para preencher o tempo, e a criança, ela tá com energia, ela quer brincar, ela quer fazer isso, ela quer fazer não, e os pais, às vezes, por nem estarem acostumados, né, muitos pais não prezam por estar brincando com os filhos, com a questão da ludicidade, de ensinar durante a brincadeira. Então eu vi muitos pais reclamando que não souberam lidar com esse período, e aí muitas vezes as crianças também ficam no celular,
assistindo vídeos, que nem sempre o conteúdo é analisado pelos pais antes de passar o vídeo. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Aumentou bastante, isso é algo que os pais também devem prestar atenção ao uso de eletrônicos, né? Muitas crianças passam muitas horas na frente do celular ou muitas horas na frente da TV, por estar num ambiente restrito em casa. Muitos em apartamento, né? Que não tem nenhuma área de lazer a qual possa sair, assim, uma área verde, nada. Então, naquele ambiente restrito, passou a ficar muitas horas na frente dos eletrônicos, e isso também prejudica a criança. A supersensibilidade a esses conteúdos, muitos conteúdos, né, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, que nem sempre os pais podem estar supervisionando quais são esses conteúdos os quais essas crianças têm acesso. Então, isso serve de alerta para nós pais também, prestarmos um pouco mais atenção. Eu sei que é difícil, muitos estão em home office, tiveram que trabalhar em casa e dividir o seu tempo entre o trabalho e os filhos, mas os filhos também necessitam dessa atenção, desse olhar para com eles. Cara, eu gostaria que você falasse assim, algumas brincadeiras, algum tipo que os pais podem fazer com os filhos. Por exemplo, quando é bebezinho, dá pra pegar alguma coisa colorida e aí estimular ele a olhar de um lado pro outro, mexer os braços, as pernas. Depois já a questão motora, né? Vai começar a arrastar, colocar o objeto um pouco mais longe para a criança ir arrastando, daqui a pouco andar, o correr. Tem brincadeiras de acordo com cada faixa etária? É limitado? Cada faixa etária tem um certo leque de brincadeiras os quais você pode utilizar. Mas a ludicidade é algo livre, né? A qual o profissional pode, de acordo com a faixa etária da criança, utilizar métodos de aprendizado diferentes. Alguns jogos podem treinar atenção, memória, outros podem enveredar para o lado da criatividade, da expressão. Então, cada jogo, cada brincadeira pode ter uma forma diferente de estimular essa criança. Quando a criança, até o faz de conta mesmo, brincadeira do faz de conta, do imaginar, historinhas também são muito utilizadas para trazer essa criança, ensinar através do lúdico. Muitas histórias são educativas, por exemplo, a história do Pinóquio, a gente pode trabalhar a mentira. Então, cada criança, de acordo com a necessidade, com a faixa etária, a gente pode sim estar utilizando diversos tipos de atividades lúdicas. Muitos profissionais relataram ao longo dessa oficina que é preciso reforçar o conteúdo. Por exemplo, se você trabalha cores, você falar hoje a cor é rosa, a criança não vai lembrar para sempre que a cor é rosa.